Não é segredo pra ninguém que a primeira temporada de Dandadan foi o maior sucesso, mas infelizmente se o Yuki Nobutatsu não parar com isso, o seu anime vai acabar. Tá curioso pra saber o que vai acontecer no melhor anime da atualidade? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque com certeza cada vez que você é inscrito, um socão é dado na boca do estômago do professor Taradão. Fala meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui falando, depois de finalmente se livrar da skin gripado, olha só que maravilha. Estava eu pensando alguma coisa com os meus botõezinhos após aquela tier list maravilhosa que a gente fez sobre os personagens mais poderosos de Dandadan. Se você não viu, vai correndo ver. Sobre a segunda temporada desse anime maravilhoso, e tem coisas extremamente importantes pra gente conversar um pouquinho. Não é mistério pra ninguém, nenhum segredo, até porque eu já revelei nesse canal maravilhoso e-mails vazados da Crunchyroll pedindo pra não divulgar o Dandadan, mas sim outras obras. E graças a isso, graças a esta polêmica em relação à segunda temporada de Dandadan, a gente está completamente no escuro, sabendo somente que essa obra maravilhosa vai lançar sua segunda temporada lá por meados de julho. E não, meus delinquentes, calma o coraçãozinho que a gente só tem um mês, infelizmente ainda não temos a data e nem o trailer, como eu falei pra vocês antes, a gente só tem um teaser que foi disponibilizado tanto pela Crunchyroll pela Netflix, e desde então a gente não teve informações nenhumas relacionadas ao que vai acontecer na segunda temporada de Dandadan. Mas não se preocupe, meu delinquente, você que é meu preferido, sim, exatamente você vai saber de tudo o que vai acontecer na segunda temporada de Dandadan e exatamente quais os arcos serão adaptados. Mas antes a gente tem que conversar um pouquinho sobre a primeira temporada dessa obra maravilhosa para você entender o que está acontecendo nela e porque possivelmente, se continuar nesse ritmo, a obra vai acabar se encerrando. Para você ter uma noção, Dandadan foi o anime com a maior popularidade do ano de 2024, tendo apenas na Netflix cerca de 96,5 milhões de horas assistidas. E nessa primeira temporada de muito sucesso, eles adaptaram cerca de 34 capítulos, dando uma média de 2,83 capítulos por episódio. No caso, 12 episódios lançados no anime. Sim, é um ritmo muito acelerado na minha opinião. E na minha opinião, eu não gostei nem um pouco do encerramento que teve a primeira temporada por causa do gancho que vai levar para a segunda e possivelmente a terceira temporada de Dandadan. Os arcos adaptados nessa primeira temporada foi o arco da Vovó Turbo, o arco dos alienígenas serponiano, incluindo aquela batalha contra o monstro do Lago Ness, o arco da seda acrobática, que teve, sim, na minha opinião, a melhor animação dos animes do ano de 2024, com toda certeza, e o início do arco da Casa Amaldiçoada. E é aí que começam os problemas da primeira temporada de Dandadan. Pra você ter uma noção, a gente tem a introdução do personagem Didi, que inicia o arco da Casa Amaldiçoada por volta do capítulo 27 do mangá. E o arco da Casa Amaldiçoada, ele vai até o capítulo 34 do mangá. Então Yuki Nobutatsu comeu cerca de 7 capítulos nos capítulos 11 e 12 do anime de Dandadan. E por que eu falo que teve um gancho muito ruim para a segunda temporada? Porque o arco da Casa Amaldiçoada, ele é curto demais. Ele não apresenta informações relevantes, além, é claro, da história do Mal-Olhado e como ele se tornou aquela criatura. Para isso é relevante, mas o arco seguinte é tão maior que a gente simplesmente esquece que são dois arcos diferentes. E é pensando nessa quantidade de capítulos que foi adaptado nos 2 capítulos finais do anime de Dandadan que a gente consegue questionar algumas coisinhas, porque não foi a melhor escolha de encerramento para a primeira temporada. Seria muito melhor se a gente tivesse sido apresentado ao Didi e a primeira temporada se encerrando com a Seiko dizendo que ele foi o primeiro amor de Momo Ayase, porque isso com certeza chamaria a atenção de mais pessoas para assistir a segunda temporada. Mas como a primeira temporada decidiu do nada adaptar 7 capítulos e encerrar a primeira temporada com o buraco do Yuki Nobutatsu, a gente não pode fazer muita coisa. Mas aquele, na minha visão, eu vou falar mais uma vez, não é o melhor encerramento para a primeira temporada, porque simplesmente não acontece nada naquele quarto. A Momo Ayase é arremessada pela parede e o chão se quebra. Eles são dados como sacrifício por uma cobrinha gigante, que tem o mesmo nome daquele japonês safado. E para você ter uma noção, após serem dados de sacrifício para a serpente, automaticamente já inicia o arco do Mal-Olhado. Viu como o arco da Casa Amaldiçoada é bem curto? Muito curto mesmo. Mas agora falando sobre a segunda temporada. Parece que o estúdio Ciência Saru levou uma taxada do japonês safado e simplesmente vai adaptar menos capítulos nessa segunda temporada de Dandadan, por volta de 29 capítulos, indo do capítulo 34 ao capítulo 63, dando uma média de 2,42 capítulos por episódios. E os arcos adaptados serão esses aqui.
o restante da Casa Amaldiçoada, que começa no capítulo 34 e vai até o capítulo 43, exatamente no momento em que eles são dados de sacrifício para a serpente gigante e o mal olhado aparece. E já no capítulo seguinte, do 44 ao 47, começa o arco do mal olhado, que é um dos melhores arcos, que tem uma das melhores batalhas em Dandadan. Ao mesmo tempo que ela é a melhor batalha, praticamente não existe batalha, até porque o Ocarun não sabe lutar. E essa segunda temporada vai até o capítulo 63, no início do arco do Kaijô. Só pra você ter uma noção, no capítulo 63 do mangá, a personagem Miko, amiga de Momoyase, mostra na tela do celular dela uma história que estão contando, que seria uma esfera dourada assombrando um prédio abandonado não muito longe dali. Tanto Ayase e Ocarun, ao ouvir aquela notícia, simplesmente vão em direção ao prédio para descobrir se aquilo é uma Quintama perdida do Ocarun ou se é outra coisa. E a temporada vai acabar exatamente nesse mesmo ponto, mostrando apenas a esferinha dourada. O capítulo 63 acaba exatamente aí, e isso é um encerramento maravilhoso para a segunda temporada, porque dá um gancho muito maior e não vaza mais informações referentes aos personagens, tanto a armadura Kaiju quanto outras coisas. E é claro que isso deixa um gostinho pra gente continuar vendo essa obra que, meu Deus do céu. Mas como nem tudo é bom, nesse arco também, nesse capítulo 63, a gente é apresentado ao pior personagem de todo o Dandadan, Quinta Sakata. A única coisa que eu quero é ver essa lenda animada, pelo amor de Deus. Então você já nota que o estúdio Sensei Saru deu uma diminuída em relação à quantidade de capítulos. Provavelmente porque a obra já se consagrou e eles não têm que sacrificar tanto material assim. E é pensando nesse material restante que tem em Dandadan ainda, que a gente consegue chegar a quantas temporadas essa obra maravilhosa vai ter, até chegar no capítulo atual do mangá, o capítulo 185. Se eles já adaptaram cerca de 63 capítulos desse mangá maravilhoso, então restam apenas 122 capítulos, com uma média de 29 capítulos por temporada para dar os 12 capítulos do mangá fechadinho. A gente vai ter por volta de mais 4 temporadas de Dandadan. Isso dá 4 anos assistindo o Dandadan anualmente. Isso é claro se eles não quiserem lançar nenhum filme, o que é muito provável que aconteça, com o arco da invasão dos alienígenas cor. Não sou nem um pouco fã de filmes adaptarem arcos de anime, eu prefiro que eles peguem uma história paralela, um fillerzinho é muito melhor do que a história principal do anime. Eu acho que eles queimam muito mais material em um filme de 1h30 do que dividir esse material em 12 capítulos. Eu acho que esse é um dos grandes erros dos animes atuais. Mas é claro que vai levar esse período de 4 anos pra gente chegar no período atual do mangá, se eles lançarem anualmente. Todo mundo sabe que animações às vezes têm alguns probleminhas, tanto em relação à troca de estúdio, quanto também a questão de logística, porque é muito mais vantajoso que o mangá seja vendido primeiro e depois o anime do que ao contrário, exatamente como aconteceu com Dragon Ball. Dragon Ball Super só foi paralisado porque o anime já tinha alcançado os capítulos semanais do mangá. Aí eles precisaram fazer aquela pausinha para gerar mais material. E quando o anime alcança o mangá, tem muita divergência de informações, porque o estúdio responsável de animação toma algumas liberdades que ele não teria, até porque ele não tem material além dos esboços que o autor da obra libera para ele antes do planejado. E é por isso que a gente tem diferenças tanto no anime quanto no mangá de Dragon Ball. E a melhor forma de evitar isso é simplesmente demorar um pouquinho a mais para lançar as temporadas. Então provavelmente para alcançar o capítulo 185 de Dandadan, não vai levar apenas 4 anos, tá? Vai levar por volta de 5 a 7 anos para alcançar os capítulos atuais do mangá. E mesmo que seja alcançado os capítulos atuais do mangá de Dandadan em 4 anos, lança por volta de 45 a 48 capítulos de mangá por ano, se não houver pausas prolongadas. Isso vai dar um total de 192 capítulos de Dandadan. Então, quando o anime finalmente chegar no capítulo 185 do mangá, quando a gente vê finalmente aquele maldito professor de educação física animado, a gente já estaria no capítulo 377 do mangá de Dandadan. Então é exatamente aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Dandadan vai acabar sim em algum momento, mas vai demorar um pouquinho. E pra você que duvida que Dandadan chegue tão longe assim, Yuki Nobutatsu, aquele japonês safado, pegou o maior nicho de histórias do mundo, que seria referente a mitologias. Tem mitologia alienígena lá, tem mitologia sumeriana, tem alienígenas. Então Dandadan tem história quase que infinita para fazer. Enquanto tiver mitologia, ele pode lançar capítulos. O exato mesmo nicho que está por trás de One Piece, Dragon Ball e Naruto. Essas obras também consomem de mitologias para se sustentar. Enquanto tiver mitologia, gente, essas obras vão continuar indo cada vez mais longe, até porque elas conseguem criar mitologias próprias. Uma coisa que o One Piece está fazendo nesse exato momento, Dragon Ball e One Piece também.
Todos eles, após utilizarem mitologias, estão criando as suas próprias. Então deixe nos comentários, meus delinquentes, qual é o arco que você mais quer ver animado de Dandadan até agora? E também qual é o personagem que você quer ver animado? Você quer ver o Quinta Sakata? Ou você quer ver o Professor Taradão? No mais é isso, e Sonar quem diz. Não se esquece de se inscrever, é claro. Tchau!